Segredos incríveis da formação da Terra. Borboleta cósmica descobre o oculto e transformador. Aquele dia começou quente, com o sol ardendo no céu azul, quando Lucas, um jovem com olhos brilhantes e sonhos maiores que sua pequena cidade do interior, decidiu que era hora de mudar sua vida. Ele sempre olhou para o céu estrelado, imaginando as maravilhas do universo, e hoje ele se sentia mais determinado do que nunca. A escola anunciou um concurso de ciências com o tema As Origens da Terra, e Lucas viu a chance de brilhar, de mostrar que, mesmo em meio à poeira e ao suor do campo, poderia fazer a diferença. Uma borboleta cósmica, pensou ele, descobre o oculto e transformador. Era como uma epifania que ecoava em sua mente. Com raízes fincadas em uma família de trabalhadores, Lucas sabia que os desafios eram enormes. Seu pai, um homem forte que passava os dias no campo, e sua mãe, que transformava os ingredientes simples da roça em comidas saborosas, sempre apoiavam seus sonhos. Era isso que o mantinha firme, mesmo quando as vozes ao redor começavam a duvidar de suas ambições. O que um garoto como você sabe sobre estrelas? Ouviu um vizinho dizer uma vez, e a ferida em seu peito era quase insuportável. Mas a chama da esperança nunca se apagou, e hoje ela ardia com mais força. Enquanto pesquisava sobre os mistérios da formação do planeta, Lucas estabeleceu uma incrível analogia entre a formação da Terra e as lutas da sua própria comunidade. Ele via como cada pedra, cada gota de água e cada vida tinha um papel crucial nesse vasto universo. Começou a rascunhar seu projeto cheio de paixão, como se estivesse desenhando constelações em sua mente. Ele sonhava em levar essa mensagem a todos, unindo sua comunidade em torno da força do amor e da resiliência. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Apesar da determinação de Luke, a resistência de sua comunidade o surpreendeu. Em uma reunião para apresentar suas ideias, risadas debochadas ecoaram ao longo da sala. O coração dele disparou e a mágoa quase derrubou. Ele se viu no centro de um turbilhão, questionando se tudo valia a pena. Mas a voz suave de sua mãe ecoou em sua mente. Filho, acredite sempre em seus sonhos. Aquela força amiga fez Lucas se levantar novamente, decidir que não se deixaria abater. Com coragem nas veias, ele decidiu organizar um evento para compartilhar suas descobertas. Nas semanas seguintes, seu plano tomou vida juntos, seus amigos e familiares se uniram para transformar a ideia em realidade. A noite da apresentação chegou e os rostos ansiosos de seus pais iluminavam a sala. Lucas respirou fundo, seu coração pulsando em sintonia com a esperança. Ao abrir a apresentação, um silêncio profundo reinou. Mas uma pergunta pairava no ar. Será que a força da união e da perseverança seria suficiente para vencer os preconceitos que cercavam sua comunidade? O olhar crítico de um vizinho o desafiava, criando uma tensão eletrizante que fazia todos se perguntarem: o que acontecerá a seguir? Lucas olhou para a plateia, os rostos refletindo uma mistura de curiosidade e ceticismo. O coração batia forte, como se quisesse saltar de seu peito. Ele sabia que aquela noite não era apenas sobre ciência, era sobre se fazer ouvir, sobre desafiar as vozes que duvidavam dele. Com as mãos tremendo levemente, ele apertou o controle remoto do projetor e a tela brilhou diante de todos, revelando imagens deslumbrantes do espaço. As origens da Terra, começou ele, sua voz ecoando na sala com uma intensidade que surpreendeu até a si mesmo. Assim como a nossa comunidade, a Terra foi moldada por forças que não vemos, que não entendemos completamente, mas que trabalham juntas em harmonia. Ele falava com paixão, unindo ciência e emoção em cada palavra. Os olhos de sua mãe brilhavam de orgulho, enquanto seu pai assentia com um leve sorriso. Mas, na mesma sala, o olhar do vizinho, um homem de semblante severo, parecia protestar.
Não é assim que funciona, garoto, gritou ele, e risadas ecoaram novamente. O riso era como uma faca cortando a confiança que Lucas começava a construir. Mas ele não se deixaria abater. Fechou os olhos por um momento, respirando fundo. A formação da Terra não foi fácil, prosseguiu ele, aproveitando a dor das risadas como combustível. Foram bilhões de anos de evolução, colisões, catástrofes, e ainda assim a vida floresceu. Cada palavra que pronunciava parecia vibrar na sala. Ele poderia sentir a energia mudando, os sorrisos se tornando mais tímidos e as expressões se tornarem mais concentradas. Lucas compartilhou a analogia que havia feito entre a Terra e sua realidade. A luta de sua comunidade contra as condições difíceis do campo, suas esperanças para um futuro melhor, a forma como cada membro contribuía para a força coletiva. Isso tudo se entrelaçava em seu discurso. Nós somos como a terra. Cada lágrima, cada gota de suor está formando algo incrível e belo. Precisamos acreditar uns nos outros. À medida que suas palavras ecoavam, ele viu um pequeno brilho aparecer no olhar de algumas pessoas. Um murmúrio surdo começou a preencher a sala. O vizinho, que antes estava tão seguro de sua posição, agora tinha uma expressão confusa e pensativa. O fato de estar mostrando à comunidade que cada um tem um papel na formação de um todo maior ressoava na emoção coletiva. A tensão começava a se dissipar, como nuvens se abrindo para revelar a luz do sol. Tudo o que precisamos é de um pouco de esperança e coragem. E se a borboleta cósmica pode transformar a escuridão do universo em luz estelar, por que nós não podemos fazer o mesmo? Lucas finalizou com uma chama de determinação nos olhos. A sala estava em silêncio completo. Ele não sabia se tinha convencido a todos, mas a mudança era palpável. Quando, finalmente, ele saiu do palco, amigos e familiares o cercaram, cheios de entusiasmo e lágrimas de alegria. Aquelas vozes desconfiadas agora pareciam ter se calado, mas ainda havia um peso no ar. O olhar do vizinho ainda pesava. O que ele pensava? Você realmente acredita no que disse, garoto? Perguntou o vizinho, suas palavras cortantes como um fio afiado. O que se seguiria? Um desafio ou uma chance de diálogo? A dúvida pairava no ar e toda a sala aguardava a resposta de Lucas. Lucas segurou a respiração por um instante, sentindo que o tempo havia congelado ao redor dele. A voz do vizinho ecoava como um eco distante, mas sua intensidade fazia com que cada palavra carregasse o peso de um julgamento. No olhar do homem, percebia não apenas ceticismo, mas também uma espécie de desafio. Claro que acredito, respondeu Lucas, sua voz mais firme do que ele imaginava. Acredito que temos a capacidade de mudar nosso destino. As palavras saíam com a força de quem havia enfrentado tempestades e agora estava disposto a lutar por sua visão. O murmúrio da plateia cresceu, como se os outros também estivessem segurando a respiração, aguardando a reação do vizinho. A expressão do homem permaneceu inalterada. E se eu disser que isso tudo é apenas uma história bonita? A vida não é fácil, e você vai ter que enfrentar isso dia após dia. Ele parecia um rocha, imperturbável, como se tudo que Lucas estivesse dizendo fosse apenas um sonho distante e irreal. Talvez a vida não seja fácil, mas isso não significa que não possamos lutar por algo melhor. Lucas respondeu ardente. Cada um de nós tem uma força que pode ser liberada se nos unirmos. Não podemos nos deixar levar pela negatividade. Sua voz estava embalada por uma mistura de emoção e determinação, e ele percebeu que não falava apenas para o vizinho, mas para todos ali presentes. A atmosfera começou a se mover e as pessoas se inclinavam, ouvindo. Algumas cabeças se moviam em concordância. Sorrisos tímidos iniciais transformavam-se em olhares encorajadores. O vizinho ficou em silêncio. A máscara de ceticismo começava a mostrar fissuras. E Lucas se permitiu esperar um pouco mais. Você acha que a ciência não tem seu lugar entre nós? O tom dele era mais suave agora. Olhe para nós, todos aqui. Cada lágrima e cada sorriso são parte da nossa criação. Somos a continuidade da história que começou há bilhões de anos. As palavras de Lucas eram como faróis de esperança naquela escuridão. Ele começou a sentir que talvez estivesse não apenas convencendo o vizinho, mas todos os presentes.
O olhar indiferente mudou lentamente para um de interesse curioso, e Lucas se permitiu esperar um pouco mais. Você acha que a ciência não tem seu lugar entre nós? O tom dele era mais suave agora. Olhe para nós, todos aqui. Cada lágrima e cada sorriso são parte da nossa criação. Somos a continuidade da história que começou há bilhões de anos. As palavras de Lucas eram como faróis de esperança naquela escuridão. Ele começou a sentir que talvez estivesse não apenas convencendo o vizinho, mas todos os presentes. O olhar indiferente mudou lentamente para um de interesse curioso, e Lucas se permitiu esperar um pouco mais. Começou a rarear, e havia quem torcesse para que as palavras dele germinassem em novos pensamentos. Uma mulher da plateia se levantou, lágrimas nos olhos. Se você acredita que podemos fazer a diferença, então eu também acredito. Outros logo a seguir compartilharam, contando histórias de superação e união. As vozes se entrelaçaram, moldando um coro de esperanças renovadas. Mas no fundo, Lucas sentia que algo ainda estava por resolver. O vizinho continuava parado, sem muita reação, apenas observando como se quisesse engolir as emoções que estavam pipocando ao redor dele. Lucas. A voz dele finalmente saiu, quase em um sussurro. Se você é tão firme em suas convicções, o que você fará se não conseguir mudar a situação? E se a esperança se mostrar vazia para alguns? As palavras eram pesadas como chumbo, mas não como um ataque, e sim como uma provocação. Elas ecoavam uma inquietação profunda. Lucas engoliu em seco, sentindo que havia um abismo entre eles. A plateia aguardava, o ar estava carregado de expectativa. A dúvida martelava em sua mente. Deveria continuar acreditando em suas visões otimistas, ou era hora de considerar a contemplação das realidades difíceis que alguns enfrentavam? A tensão pairava, e antes que pudesse respirar, um novo pensamento surgia dentro dele. Uma ideia que poderia mudar tudo. O que se seguia seria uma jornada não apenas sobre a luta e a glória, mas também sobre a aceitação das vulnerabilidades humanas. Talvez seja a hora de falarmos sobre o que realmente significa ser parte de uma comunidade, ele começou, sentindo a energia ao seu redor vibrar. Como lidamos com o fracasso? Como enfrentamos as quedas? Os olhares da plateia mudaram, agora também tomada pela curiosidade. O vizinho, por sua vez, pareceu ajustar sua postura, um leve movimento que quase indicava uma abertura. Lucas respirou fundo, sabendo que estava prestes a explorar uma nova dimensão daquela conversa. O clima na sala parecia denso, quase palpável, como se cada pessoa estivesse sintonizada à mesma frequência. O coração de Lucas batia forte, não apenas de nervosismo, mas de uma emoção contagiante. Ele olhou para a mulher que havia falado antes, as lágrimas ainda brilhando em seus olhos. Era como se suas palavras tivessem despertado algo dentro dos outros, e ele sentiu que não podia deixar essa oportunidade escapar. Quando falamos de fracasso, não estamos falando de derrota, estamos falando de aprendizado, Lucas exclamou, sua voz ecoando com uma nova força. Toda vez que caímos, usamos isso como um trampolim para nos levantarmos mais fortes. Olhem ao nosso redor, estamos todos aqui por um motivo. As cicatrizes que carregamos são testemunhos de nossa luta, não apenas marcas de dor. Os sussurros começaram a ressoar. Sim, isso é verdade. Uma jovem levantou a mão. Eu perdi meu emprego e pensei que nunca conseguiria me reerguer, mas uma comunidade me ajudou e agora estou de volta ao que amo. Outros começaram a compartilhar histórias semelhantes, um fluxo de experiências que começou a criar laços. Lucas notou o vizinho analisando cada palavra. Havia um brilho de curiosidade em seus olhos, quase como se ele começasse a considerar a possibilidade de que as histórias que ele escutava não eram apenas verdades isoladas, mas reflexos de algo maior, algo que poderia se conectar ao que Lucas estava tentando transmitir. Isso é ser parte de uma comunidade, Lucas continuou, pegando impulso com o espírito da conversa. A comunidade não é formada apenas pelo que temos em comum, mas pelas nossas diferenças. Cada um traz uma história, cada um tem algo a oferecer. Quando um membro se levanta, todos nós levamos esse peso junto. Agora, ele podia quase sentir a energia positivando o ambiente, uma mudança vibrante. Uma voz mais madura se fez ouvir, balançando o olhar entre os outros.
E se a nossa comunidade for fragmentada, não falamos de unidade, mas de dor e separação. Era o vizinho, sua voz carregava um tom de preocupação. A tensão no ar pareceu se intensificar, como um elo prestes a quebrar. É verdade, admitiu Lucas, sentindo que o momento exigia sinceridade. Mas isso não significa que não podemos trabalhar para curar essas feridas. O primeiro passo é a aceitação. Aceitar que em nossas diferenças há força. É preciso reconhecer que cada um de nós tem suas batalhas, e só assim podemos nos unir. Ninguém deve enfrentar suas lutas sozinho. Aqui, todos são bem-vindos e temos espaço para crescer juntos. Nesse instante, a sala se tornara um turbilhão de emoções. Olhares se cruzavam, cabeças acenavam em concordância. Lucas viu um velho amigo se levantar. Lucas tá certo, eu me lembro de quando precisei de apoio, e cada um de vocês esteve lá por mim, mesmo quando me sentia preso na escuridão. As palavras do amigo foram como uma faísca, e as histórias continuaram a fluir, dando força ao que antes parecia um debate árido. O vizinho observava tudo, sua expressão se suavizando lentamente. Você pode estar certo sobre a luta eterna, disse ele finalmente, sua voz mais clara agora. Mas o que fazemos quando a vitória não é garantida? Como mantemos a chama acesa? Lucas sentiu uma onda de determinação subindo em seu interior. Essa é a chave, meu amigo. O que nos mantém vivos não é a certeza de que vamos vencer, mas a certeza de que podemos tentar e que temos uns aos outros nesse caminho. Essa é a verdadeira comunidade. Os aplausos começaram a ecoar e a sala se encheu de um espírito renovado. Lucas olhou ao redor, vendo rostos iluminados pela esperança. A luta deles não era só dele agora, era de todos. Mas enquanto os aplausos iam diminuindo, uma nova mensagem chegou pelo celular de Lucas. Ele olhou rapidamente para a tela. Era uma confirmação de um projeto que poderia mudar a vida de muitos em sua comunidade. A tensão do momento anterior foi rapidamente substituída por uma nova ansiedade, que crescia a cada segundo. Eu preciso ir, mas... disse Lucas, seu olhar fixo na multidão que agora o apoiava. Eu mal posso esperar para compartilhar essa novidade com todos vocês. E, enquanto ele se preparava para se despedir, já imaginando a reação da comunidade ao que estava por vir, a sensação de que a verdadeira luta estava apenas começando se instalou em sua mente. O futuro era incerto, mas a chama da mudança havia sido acesa. O que ele descobriria a seguir poderia muito bem ser o ponto de virada que todos esperavam. E a pergunta que pairava era: até onde Lucas e sua comunidade estavam dispostos a ir para fazer suas esperanças se tornarem realidade? Os aplausos ainda ecoavam na mente de Lucas enquanto ele se afastava da sala. O peso do telefone de sua mão contrabalançando a leveza que sentia em seu coração. Cada passo que dava era acelerado pela expectativa, um misto de emoção e responsabilidade que pulsava dentro dele. O projeto que acabara de ser confirmado não era apenas uma nova ideia, era uma oportunidade de abrir as portas para aqueles que haviam se sentido perdidos, excluídos ou sem voz. Assim que Lucas chegou à calçada, o ar fresco da noite o envolveu, como um abraço acolhedor. Ele respirou fundo, admirando as estrelas que brilhavam intensamente no céu. A luz da lua refletia em seu rosto, enquanto ele pensava nas palavras que acabara de compartilhar. O calor daquela conexão poderia ser a chama que acenderia a transformação necessária na sua comunidade. Mas, ao final, ele se questionava: será que estava à altura da responsabilidade? Ele abriu o celular novamente, relendo a mensagem que mudara tudo. Projeto de inclusão comunitária. Aprovação, dizia. Era a chance que tanto esperava para criar um espaço onde cada voz fosse ouvida e cada história valorizada. E com essa ideia pulsante em sua mente, a adrenalina tomou conta dele. Antes de tomar qualquer decisão, precisava de um plano. Com isso, ligou para sua melhor amiga, Ana, que sempre fora sua parceira em causas sociais. Ana, você não vai acreditar no que aconteceu. O projeto foi aprovado. Precisamos nos encontrar para discutir tudo isso e definir como vamos fazer acontecer. A voz dela transbordava energia ao responder. É só o começo, Lucas. Vamos criar algo incrível. Que horas você quer se encontrar?
Podemos nos encontrar na praça? É um bom lugar para reunir novas ideias, sugeriu ele, imaginando o cenário ao ar livre, com a brisa suave e as luzes da cidade dançando ao fundo. Estarei lá em meia hora, mal posso esperar. Depois de desligar, Lucas sentiu o coração disparar novamente, mas dessa vez não era só pelo medo. Era também pela alegria que crescia dentro dele. Já estava pensando em todos os recursos que precisariam, voluntários, apoio financeiro, espaços e as inúmeras histórias que queriam ser contadas. Ao chegar à praça, ele visualizou o local, uma área comum que abrigava muitas histórias, mas que também precisava de atenção. As crianças brincando, os idosos conversando, os jovens trocando ideias. Tudo isso o inspirava. Mas também compreendia que não seria fácil. Era um trabalho árduo, cheio de obstáculos e desafios. Ana chegou poucos minutos depois e seu sotaque doce envolveu Lucas em um caloroso abraço. Vamos fazer isso acontecer, amigo. Você me mostrou o poder da comunidade e eu estou pronta para lutar por isso. Os dois se sentaram em um banco e Lucas começou a desenhar suas ideias em um caderno. A conversa fluiu naturalmente, um balanço entre planos grandes e pequenos, realismo e esperança. E, em cada ideia, a paixão se tornava mais palpável, quase como se o ambiente ao seu redor também estivesse vibrando junto. Mas, de repente, Ana interrompeu, a expressão dela mudando bruscamente. E se as outras pessoas não se importarem? E se acharem que isso não é para elas? Você sabe que nem todos vão querer participar, certo? Lucas sentiu um frio na espinha. Ele sabia que a resistência poderia ser um obstáculo, mas precisava encontrar um jeito de contornar isso. Precisamos mostrar a elas que há espaço para todos. Precisamos agir com mais sensibilidade, chegar até elas com empatia, mas também não podemos ter medo de falhar. E enquanto a conversa ameaçava se aprofundar em medos e inseguranças, Lucas teve uma ideia. Vamos fazer uma reunião aberta, um evento que seja divertido, onde as pessoas possam conhecer nossas intenções, nossos sonhos. O que você acha? As mãos de Ana se uniram em pensamento, seus olhos brilhavam com a possibilidade. Isso pode funcionar, de um jeito diferente. Entretanto, uma pergunta permanecia em sua mente. Estariam prontos para aceitar a mudança? E aquela reunião de apresentação seria o suficiente para unir todos? Enquanto as suas ideias começavam a se tomar forma, Lucas percebeu que a verdadeira jornada estava apenas começando. O desejo de acender a chama da transformação exigiria coragem, mas o que importava mesmo era a força que teriam juntos. O caminho à frente era incerto, mas o que mais o inquietava era a sombra de dúvidas que começava a crescer. E ao se preparar para a próxima etapa, uma única pergunta pairava: até onde eles iam para unir suas vozes e criar um lugar realmente inclusivo? A noite avançava e a praça, com seus bancos de madeira e árvores iluminadas, ganhava vida. Lucas olhava ao redor, imaginando como aquele espaço poderia ser transformado em um verdadeiro centro de acolhimento. Ele e Ana passaram horas organizando seus pensamentos, rindo e solhando alto. Mas mesmo em meio à animação, a hesitação de Ana ainda ecoava na mente de Lucas. Como se tivesse lido seus pensamentos, ela disse: e se a gente fizesse algo que envolvesse a arte, música, dança? Isso pode atrair mais gente. Lucas sorriu, admirando a criatividade dela. Aquilo poderia ser uma forma poderosa de quebrar barreiras e fazer com que os envolvidos se sentissem parte da história que queriam contar. Sim, um festival, respondeu Lucas, já visualizando as pessoas dançando e cantando, unidos por um propósito comum. Um festival de vozes. Podemos criar uma programação cheia de atividades e apresentações. Esse festival vai reunir todo mundo. Vamos precisar de muitas ideias, pessoas para ajudar. Ana falava empolgada, mas Lucas percebeu um novo temor em seu olhar. E se não conseguirmos atrair os que mais precisam? Lucas respirou fundo, suas palavras voando como flechas em direção à insegurança dela. Precisamos nos mover com o coração. Se a intenção for genuína, isso vai tocar as pessoas. Elas precisam saber que a mudança começa aqui e todos têm um papel. A resposta de Ana foi um sorriso tímido. Você tem razão. Quando os outros sentirem a energia, talvez se inspirem a participar. E, imbuídos desse sentimento, começaram a fazer anotações fervorosamente. Ideia de um palco, workshops sobre inclusão, um mural onde todos poderiam deixar suas marcas.
Eles sonhavam juntos, mas ainda assim, uma sombra de incerteza pairava sobre a discussão. Após um tempo planejando, Lucas se lembrou de alguém que poderia ajudar, o vizinho, seu amigo Marcos, que tinha experiência com eventos comunitários. Vou falar com o Marcos, ele pode nos dar muitas dicas sobre como visitar as escolas, criar estratégias de divulgação. Ana acenou com a cabeça, já ansiosa. E se ele se animar, pode nos ajudar a envolver muita gente. Agora é necessário ter um pouco de coragem. A conversa fluiu entre planos e animação, mas, no fundo, Lucas ainda se sentia aflito. Aquela ideia não era apenas sobre eles, era um reflexo do que seu coração ansiava compartilhar com a comunidade. Mistérios da vida e experiências vividas ecoaram em sua mente. Lembrou-se da infância, quando se sentia invisível, desapercebido entre tantos. Por um momento, ficou paralisado, pensando em quantas pessoas poderiam sentir o mesmo, quantas histórias aguardando para serem contadas. Estamos fazendo algo poderoso, disse ele para Ana, com a voz embargada. E se eles não vierem, precisamos tentar de qualquer forma. Não vamos desistir. O brilho nos olhos deles se intensificava, as ideias fervilhavam entre risadas e preocupações. Em um momento, ao olharem para o céu estrelado, sentiram que a transformação era possível, e ainda que preocupações rondassem suas mentes, a esperança enchia seus corações. Já estava tarde e a praça começava a esvaziar. Enquanto caminhavam para casa, Lucas sentia uma mistura de emoções crescer dentro de si, uma chama acesa que mal podia conter. Voltou para casa com uma sensação de leveza e determinação. No entanto, ao chegar, percebeu um movimento inusitado na sua porta. Um envelope com seu nome, amassado e amarrado com um cordão. Com o coração acelerado, esperou até entrar antes de abri-lo. E quando leu a mensagem dentro, um frio na barriga tomou conta dele. Era um convite, mas as palavras que lia avisavam. Esta mudança não será aceita por todos. Cuidado! As pernas tremeram ao considerar que havia muito mais por trás daquele projeto do que apenas um desejo de inclusão. Era uma batalha que ele talvez não estivesse preparado para enfrentar. E que tipo de forças poderiam estar se opondo a eles? Lucas ficou parado por alguns minutos, o envelope ainda em suas mãos, como se a presença daquele papel pudesse alterar o destino de tudo o que sonhara. As palavras que leram, tão diretas e ameaçadoras, martelavam em sua mente. Cuidado! O que isso significava? Quem estaria contra a mudança que tanto desejava para sua comunidade? Ele fechou os olhos, tentando recuperar a calma. Antes mesmo de se dar conta, a imagem de Ana a povoou. A alegria dela ao falarem do festival, os sonhos compartilhados, a energia contagiante com a qual começavam a moldar aquilo que poderia ser um espaço de acolhimento. Mas agora, um peso inexplicável estava sobre seus ombros, como se as estrelas do céu que tanto admiravam durante a noite tivessem escurecido. Após uma noite de insônia, Lucas decidiu que precisava falar com Ana. Ao amanhecer, ele pegou o celular e digitou uma mensagem rápida. Precisamos nos encontrar. Hoje, urgente. Não demorou para ela responder, sua energia inconfundível transparecendo nas palavras. Claro, onde e que horas? Marcando um encontro na praça, Lucas sentia uma mistura de expectativa e apreensão. O que ele diria? Como apresentaria a Ana suas preocupações sem que ela perdesse a esperança? Quando se encontraram, Ana estava radiante, um sorriso iluminando seu rosto. Mas, ao notar a expressão de Lucas, a alegria dela deu lugar a uma expressão de preocupação. O que aconteceu? Você está pálido. Eu recebi um aviso, Lucas começou, a voz trêmula. Alguém temia nossa ideia de festival. Dizem que a mudança não será aceita por todos. Ana franziu a testa, um misto de confusão e desânimo a invadindo. Como assim? Quem estaria contra algo tão simples e bonito? Eu não sei, e isso me faz acreditar que pode haver mais por trás disso. Não é apenas sobre reunir as pessoas, mas e se tiver quem preferir ver a comunidade dividida? O que poderíamos fazer? Ana deu um passo para mais perto, seu olhar firme. Lucas, é isso que acontece quando se tenta mudar o que está enraizado. Sempre haverá resistência. Mas quem somos nós se não tentarmos? Se deixarmos o medo nos paralisar, estaremos permitindo que essas forças negativas ganhem. As palavras dela soaram como um chamado. A determinação começou a brotar dentro de Lucas. A ideia de desistir parecia ainda mais distante.
Então, que tal usarmos isso a nosso favor? Se alguém está preocupado com o que estamos fazendo, talvez possamos convidá-lo, não deixar que o medo nos impeça. Ana sorriu, a paixão se acendendo novamente em seus olhos. Sim, vamos nos reunir com nossos amigos, com a comunidade. Vamos mostrar que estamos juntos. A mudança é inevitável, e se houver resistência, iremos enfrentar de peito aberto. Movidos por essa determinação renovada, eles se sentaram em um banco da praça e começaram a traçar um plano. Pensaram em envolvê-los na organização, em criar um espaço onde expressar opiniões e preocupações pudessem ser tão importantes quanto as apresentações artísticas. Era hora de unir forças. Porém, à medida que falavam, a sensação de serem vigiados não saía da mente de Lucas. Mergulhado em suas emoções, percebia que a resistência poderia não vir apenas de fora. Cada passo dado, cada ideia compartilhada, parecia estar carregando um peso maior do que imaginara. Quando se despediram, Lucas sentiu uma nova mistura de esperança e ansiedade. Ao olhar para o céu, percebeu que uma nuvem escura começava a se formar. Seria apenas o tempo ou algo mais sinistro? O convite que recebera ainda ecoava em sua mente. Poderiam estar diante de uma chance incrível ou de um perigo iminente. O que mais poderia surgir desse impasse? Ele não sabia, mas um novo sentimento começava a florescer. A urgência de descobrir a verdade, custasse o que custasse. No dia seguinte, o sol brilhou forte sobre a cidade, mas a energia de Lucas estava longe de ser ensolarada. Ele caminhava absorto em pensamentos, analisando cada palavra que Ana havia dito. A mente girava, toda a determinação que havia surgido agora lutava contra a preocupação latente. Como poderia reunir a comunidade em torno de uma ideia que despertava tanto medo? Enquanto isso, a cidade seguia sua rotina. Risadas de crianças brincando, vendedores gritando para chamar a atenção dos passantes, o cheiro dos pastéis quentes se espalhando pelo ar. Uma cena tão normal, tão simples, mas agora parecia distante para Lucas. Ele se sentia como um estranho em meio a tudo aquilo. Ao chegar em casa, decidiu que não poderia ficar parado. Sabia que a comunicação era a chave. Logo enviou mensagens para os amigos mais próximos, convocando-os para uma reunião numa das praças menores da cidade. Precisavam unir vozes, compartilhar medos e anseios, precisavam estar prontos. O dia passou lentamente, até que finalmente o horário marcado chegou. A praça estava cercada de verde e flores, mas não era a beleza do lugar que chamava a atenção, e sim a ansiedade pulsante que preenchia o espaço. Ao chegar, Lucas viu seus amigos chegando um a um. Entre eles estava Mateus, que sempre fora o mais articulado do grupo, e Lia, cuja criatividade ficava evidente em cada ideia inovadora. E aí, galera, precisamos conversar sobre o festival e o aviso que o Lucas recebeu, Mateus começou, já entendendo o clima tenso que pairava. O semblante de todos indicava que estavam cientes da gravidade da situação. Lucas respirou fundo e compartilhou o que sabia. As reações variaram entre sussurros apreensivos e expressões de surpresa. "Por que alguém se incomodaria com nosso festival?" perguntou Lia, seu tom confuso revelando a incredulidade. "Porque não é apenas um festival", Mateus interveio. "Essa mudança traz à tona questões profundas sobre o que muitos querem e o que muitos temem. A ideia de renovação pode ser assustadora." Lucas sentia que as palavras de Mateus ressoavam em cada um ali presente. O ponto de vista começava a mudar. Não era só uma questão de fé na mudança, mas a disposição de enfrentar um inimigo invisível. "Podemos organizar reuniões abertas", sugeriu Lia. "Dar voz a todas as opiniões, aqueles que estão a favor e até os que são contrários. Um espaço para diálogo, para que ninguém se sinta excluído." Mas e se as vozes contrárias forem hostis? Lucas se preocupou, imaginando os possíveis desentendimentos que poderiam surgir. "E se formos hospitaleiros, mostrar que estamos aqui para ouvir e não para impor?" contra-argumentou Mateus, seu olhar decidido. "Esse pode ser o primeiro passo para desarmar as dúvidas." Enquanto os amigos trocavam ideias, Lucas começou a perceber que aquele universo de preocupações não era apenas sobre ele ou Ana, mas sobre toda a comunidade.
Ele viu esperança nas faces preocupadas, um potencial de transformação e união que poderia de fato fazer toda a diferença. Mas, ao olhar em volta, uma inquietação brotou na mente de Lucas. E se, no meio desse impulso de união, eles estivessem se esquecendo do real perigo que os observava? Alguém ainda estava por trás da sombra, observando, planejando. Ele sentia um arrepio na espinha. As ideias ferviam, a conversa fluía, quando de repente um brito cortou o ar. Todos se viraram para ver uma figura encapuzada próxima à praça. Com passos rápidos, Lucas se despediu dos amigos, decidido a se certificar do que estava acontecendo. Ao se aproximar, sua cabeça girava com perguntas. Seria um espectador curioso ou alguém que estava ali para ameaçar suas esperanças? O coração disparou. Ele precisava de respostas antes que fosse tarde demais. Lucas se aproximou da figura encapuzada, o cheiro do pastel sendo frito e os risos das crianças agora distantes, como se estivessem em uma realidade paralela. A silhueta se mantinha estável, mas havia uma tensão no ar que fazia o estômago de Lucas se contorcer. O encapuzado não se movia, mas a presença era inegável, um misto de medo e curiosidade se espalhando pela praça escura das incertezas. "Quem é você?" Lucas perguntou, sua voz soando mais firme do que se sentia. Ouvia seus próprios batimentos, sacudindo suas certezas. Aquela figura tinha um quê de mística, como uma sombra que obscurecia até mesmo a luz do sol. Um momento de silêncio se estendeu até que finalmente a figura levantou a cabeça, revelando um rosto que expressava mais frustração do que ameaça. O capuz escorregou e Lucas logo reconheceu os olhos. Era Clara, uma antiga colega de escola, mas o que a trouxe de volta ao seu círculo era um mistério. Os sussurros do passado ecoaram em sua mente. Clara sempre se destacou por sua inteligência, mas também por seu jeito peculiar e por um interesse em coisas que muitos consideravam estranhas. "Você..." Lucas hesitou, ainda tentando processar a presença de Clara. "Por que está aqui?" "Eu sabia que você se reuniria." Ela respondeu, um sorriso sutil se formando nos lábios, mas a seriedade nos olhos não deixava margem para dúvidas. "E eu tenho algo que pode ajudar." "Ajuda?" Lucas repetiu, cada vez mais confuso. "Você está me dizendo que corre risco também?" "Não aqui, não agora." A voz dela soou como um sussurro, carregada de segredos. "Mas o que você planeja fazer pode atrair a atenção de quem nos observa." As palavras de Clara ecoaram na mente de Lucas. Seria esse o tal perigo que ele pressentia? "Do que você está falando? O que sabe sobre isso?" Ele estava determinado a entender. "Se você quer ouvir, precisamos falar longe de ouvidos curiosos." Clara gesticulou para que o seguisse. Sem pensar, Lucas deu um passo à frente. Mas antes que conseguisse se afastar, sentiu a mão de Mateus em seu ombro. "Lucas, o que está acontecendo?" Mateus questionou, os olhos fixos na figura encapuzada. "Espere, Mateus," Lucas pediu, tentando manter a calma. "Ela pode ter informações valiosas. Acho que é melhor nós todos ouvirmos isso." Um murmúrio entre os amigos que estavam mais próximos indicava uma mistura de curiosidade e apreensão. Todos pareciam estar grudados na conversa, mas Clara já estava um passo à frente. "Vamos para o parque da antiga estação de trem. Lá podemos falar sem ser interrompidos." A equipe hesitou, um olhar de dúvida passando pelo grupo. No entanto, o desejo pela verdade superou o medo. Quando se moveram, Lucas sentia a pressão crescendo em seu peito. O que Clara traria à tona? Medo? Esperança? Ele não sabia ao certo, mas ainda assim, sua determinação fez o coração pulsar forte, sem deixar espaço para hesitações. Ao chegarem ao local, a atmosfera estava eletromagnética. A luz do entardecer pingava suavemente entre as árvores, e o cheiro da grama recém-cortada se misturava ao ar fresco. Lucas sabia que aquele momento poderia ser determinante. "Pode começar", Lucas disse para Clara. Sua voz soava firme, mas uma ansiedade interior começava a crescer. "Sobre o que você sabe?" "Eu sei que algo está se preparando nas sombras", Clara começou, seu olhar distante, parecendo que ela não estava apenas contando uma história, mas compartilhando uma revelação. "Mas há algo mais", ela continuou, e o coração de Lucas parou. "O que você vai descobrir vai mudar tudo, e quem não estiver preparado pode não sobreviver a isso."
Essas palavras pesadas pairaram no ar, enquanto uma brisa leve passava pela praça. Lucas sentou-se na beira da incerteza, percebendo que a revelação poderia ser a chave para unir a comunidade ou para desbaratar tudo ao seu redor. Ele olhou para o grupo, capturando a tensão em seus rostos, e entendeu que o momento da verdade estava cada vez mais perto. Mas a maior pergunta ainda pairava: o que seriam aquelas verdades ocultas que Clara guardava e como elas afetariam a todos? Os olhos de Lucas brilhavam com uma mistura de ansiedade e determinação enquanto escutava Clara. Nela, havia uma urgência que refletia tudo o que ele estava sentindo: a necessidade de vencer os desafios, de reunir sua comunidade e, acima de tudo, de enfrentar o mistério que se formava ao seu redor. Eu não sei o que você sabe, Clara, mas qualquer coisa sobre esses riscos pode nos ajudar a estar prontos, Lucas disse, sua voz grave. O grupo ao redor deles também parecia energizado, como se aquele fosse um momento decisivo. Há pessoas que não querem que sua comunidade se une, Clara explicou, seu rosto iluminado pela luz dourada do entardecer. Elas temem que novos laços tragam mudanças que não podem controlar. Um festival de inclusão poderia ser a faísca para muitos descobrirem suas vozes, e isso as assusta. As palavras dela eram como um chamado que reverberava no coração de todos. Era verdade que, ao se unirem, poderiam criar um novo futuro, mas a dúvida e a resistência eram barreiras que precisavam ser enfrentadas. É isso que tememos. Precisamos nos preparar então, disse Mateus, alguém sempre pronto para agir em favor da mudança. Precisamos ter uma estratégia. Se há resistência, precisamos abordá-la diretamente. Lucas se virou para o grupo. Sentia que todos estavam se unindo por um propósito, uma conexão firme que os fazia acreditar que podiam desafiar qualquer adversidade. Clara, o que você sugere que façamos? Como podemos estar prontos? Ele queria, mais do que tudo, ouvir o que ela pensava. Precisamos estabelecer um diálogo, ela começou, sua expressão séria. Fazer reuniões abertas, não só para discutir o festival, mas para entender as preocupações reais das pessoas. Mostrar a elas que a mudança não é uma força de desagregação, mas de fortalecimento. E ao ouvir aquilo, Lucas sentia cada vez mais clareza sobre o que deveria fazer. É isso que tememos. Precisamos nos preparar então, disse Mateus, alguém sempre pronto para agir em favor da mudança. Precisamos ter uma estratégia. Se há resistência, precisamos abordá-la diretamente. Lucas se virou para o grupo. Sentia que todos estavam se unindo por um propósito, uma conexão firme que os fazia acreditar que podiam desafiar qualquer adversidade. Clara, o que você sugere que façamos? Como podemos estar prontos? Ele queria, mais do que tudo, ouvir o que ela pensava. Precisamos estabelecer um diálogo, ela começou, sua expressão séria. Fazer reuniões abertas, não só para discutir o festival, mas para entender as preocupações reais das pessoas. Mostrar a elas que a mudança não é uma força de desagregação, mas de fortalecimento. E ao ouvir aquilo, Lucas sentia cada vez mais clareza sobre o que deveria fazer. A presença de Clara, mais do que resposta, era um lembrete poderoso de que muitos poderiam se sentir despreparados ou temerosos, mas isso não significava que não tinham voz. E se a gente fizer um evento prático antes do festival? Lucas sugeriu, a empolgação crescendo. Mostrar os benefícios da união na prática, convidar a todos para um dia de atividades. A partir disso, eles poderão ver como cada um pode contribuir. Os olhos de Ana brilhavam de aprovação. Isso pode ser genial, mostrar na prática o que a união pode alcançar. Fazer tudo isso de forma acolhedora pode tocar o coração de quem tem dúvidas. Acho que já temos um plano, Mateus disse cheio de entusiasmo. Precisamos reunir o máximo de pessoas possível e começar a trabalhar nessa ideia. Enquanto discutiam, Lucas sentiu que a garganta apertava. Uma onda de coragem tomava seu coração, misturando-se com o temor que sempre o acompanhou. Era hora de ir além de seus próprios medos, era hora de levar a comunidade a um nível superior. Então já sabemos o que fazer. Vamos nos reunir e planejar esses encontros com a comunidade. Vamos nos aproximar de quem tem dúvida, não com prepotência, mas com o coração aberto. Lucas anunciou, sua voz firme e vibrante. Mais tarde, quando cada membro do grupo foi se dispersando, Lucas se sentiu leve, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Havia um futuro brilhante pela frente, e ele estava decidido a enfrentá-lo de cabeça erguida.
Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Lucas refletia sobre tudo o que havia acontecido. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. Era verdade que o futuro incerto trazia sombras, mas também trazia uma oportunidade brilhante de transformação e inclusão, e ele sabia que se fossem unidos poderiam enfrentar qualquer tempestade que viesse. No dia seguinte, com a energia renovada, Lucas começou a planejar tudo o que havia imaginado. Cada passo que deu foi amplificado pela esperança, e a ideia de que poderiam realmente transformar a comunidade estava tomando forma. Com reuniões e discussões bem-sucedidas, muitos começaram a se mostrar entusiasmados e apoiar a ideia do festival. Ele sentia que um novo espírito estava surgindo entre os moradores, e a comunidade começava a perceber a força que tinham ao se unirem. Mas havia um desafio pela frente, e Lucas sentia que não poderia relaxar. Se havia uma sombra a ser enfrentada, era essa que o administrava, e claramente essa pequena resistência ainda poderia fazer estragos. No entanto, ele também estava determinado e pronto para lutar por suas convicções. Chegou a hora do evento, e o local estava transformado. A energia vibrava nas conversas calorosas, nas risadas e nas apresentações que se desenrolavam. Lucas ficou observando com um sorriso no rosto. Aquilo que havia sonhado estava se tornando realidade. Com uma animação crescente, ele percebeu que todas aquelas vozes que antes eram silenciadas, agora estavam se fazendo ouvir. Algumas pessoas que inicialmente se mostraram resistentes, agora celebravam junto com os outros. Era um momento de vitória e transformação. Obrigado por estarem aqui, ele anunciou sobre um palco improvisado, a emoção preenchendo sua voz. Hoje não estamos apenas celebrando um evento, estamos celebrando nossa comunidade e nossa capacidade de mudar. Juntos podemos tudo. As palmas explodiram ao seu redor. Ele pôde ver lágrimas de emoção nos rostos de tantas pessoas, e aqueles sentimentos tomaram conta dele. Naquela hora, Lucas percebeu que o festival não era apenas uma celebração externa, era uma conquista interna, um passo em direção a um futuro mais unidos. E enquanto a noite avançava entre risadas e danças, Lucas se permitiu sonhar ainda mais alto. O que antes parecia uma luta solitária, agora era uma jornada compartilhada. Mas ele também sabia que a sua história ainda estava sendo escrita. A luta pela transformação, a resistência dos que não queriam mudar, tudo isso ainda estava diante dele. E com o coração cheio de esperança, ele estava empenhado em manter essa chama acesa, todos unidos pela mesma luz. E ali, diante daquelas estrelas, Lucas entendeu que com a união eram todos borboletas cósmicas, desbravadoras do oculto e transformadoras do universo ao seu redor. Estava claro para ele, não importava quão dura a batalha pudesse ser, a determinação e o amor sempre triunfariam. É isso, meus amigos. Se você também se sentiu tocado por essa história transformadora, se quer continuar recebendo essas mensagens inspiradoras, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para apoiar nosso trabalho. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar sua paixão com mais pessoas. E mais importante, comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. Queremos saber como você se sentiu. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Juntos, seremos a mudança que tanto desejamos.